Olá pessoal, eu sou o professor Manuel Gondim, professor especialista em língua inglesa, e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial onde vocês vão poder, no caso, presenciar a resolução de uma prova no estilo de proficiência, no caso, proficiência em língua inglesa voltada para mestrado ou doutorado. Pessoal, antes de mais nada, informar que essa prova é a prova da PUC do ano 2019.1, certo? A gente pode colocar aqui à disposição, ou então um link, a gente pode socializar essa prova. É muito fácil de obter, certo? Porém, eu vou ser bem sucinto aqui com vocês na questão da resolução. Eu sei que aqui é uma aula gravada, mas eu vou fazer, de certa forma, muitos questionamentos e esclarecimentos baseado no quê? Nas dúvidas que eu acredito que vocês poderiam ter durante a resolução dessa prova. É importante informar logo no início o seguinte, pessoal, que por mais que as provas de proficiência voltado para mestrado e doutorado, elas têm o mesmo objetivo em comum, que é, no caso, aferir o seu nível de proficiência, no caso, o seu nível de competência com relação ao inglês voltado para tradução e interpretação, é lógico que você não pode querer que todas as provas elas sejam muito parecidas, entendeu? O objetivo ele tem que ser o mesmo, mas dizer ou querer que elas sejam muito parecidas, aí eu acho que é inviável, certo? Então vamos lá, essa prova, ela tem o quê? Ela tem ao total, se você for analisar, 7 questões, todas as questões elas são abertas. Emanuel, pode ter outro tipo de questão? Pode sim, pessoal, a prova, no caso da instituição, ela é quem decide o formato e a quantidade. Você, por exemplo, tem provas de proficiência que passam muito das 10 questões, a gente tem até algumas que chegam até 30 questões, essa prova aqui, ela tem 2 textos, no caso, lembrando que não são textos grandes, são basicamente os abstracts, foram retirados abstracts de 2 artigos, e o que acontece? Foram criadas questões em cima desses abstracts, ok? Então, aqui, mais uma vez, só relembrando, essa questão dessa temática das provas, ela tem a sua peculiaridade, cada instituição ela pode decidir se quer fazer questões abertas, ela pode decidir também optar somente por questão de assinalar, ou então verdadeiro ou falso, ou então mesclar se ela quiser, não tem problema nenhum, entendeu? Então o intuito é a gente se preparar para todo tipo de prova, não adianta, por exemplo, você ficar trabalhando, estudando, resolvendo questões de provas de proficiência, que por mais que tenham o mesmo objetivo, são questões diferentes daquelas que você vai encarar, entendeu? Então, se você está, de certa forma, estudando por provas que trabalham questões abertas e a prova que você vai se submeter, ela vai ter questões de outro tipo, isso pode até lhe prejudicar. Então, é bom a gente se preparar para todo tipo de questão, mas também é importante você pesquisar, ser curioso, além de tudo, e poder verificar qual é o tipo de questão que aparece, ou então pelo menos aquelas que são mais presentes, ok? Além também da quantidade. Aqui é uma prova que eu selecionei até porque, além dela trabalhar com questões abertas, que muitas pessoas até dizem, questão aberta é a mais difícil de todas. Pessoal, isso aí é uma particularidade, entendeu? Se você tem mais dificuldade em fazer determinado tipo de questão, não queira achar que todo mundo é assim, entendeu? Eu, por exemplo, já tive alunos que numa sala de mais de 30 pessoas, aquele aluno especificamente, ele tinha uma dificuldade muito grande em questões de assinalar. Aí você diz, como assim uma questão de assinalar? Se, por exemplo, é aquele tipo de questão que parte do princípio que a resposta já está lá, você só precisa procurar enxergar. Pessoal, isso aí é o seguinte, existem vários tipos de questões, no caso, e dentre elas também existem vários níveis, Então, não é porque você pega, por exemplo, uma questão de assinalar que, teoricamente, ele é mais fácil. Eu já vi muitos casos de pessoas que eram até boas em determinado tipo de questão, e quando foram fazer determinada prova, por mais que já estivessem acostumados com aquele tipo de questão, não se saíram bem. Então, como diz, não é só o tipo de questão, também existe um nível, certo? Então, a gente vai se preparar para todas elas, porém, hoje, a gente vai focar nas questões abertas, certo? Então, vamos lá. Antes da gente começar, queria atentar também para um detalhe muito importante, a questão das normas. Pessoal, cada instituição ela pode sim colocar, não vou dizer normas completamente diferentes, mas ela pode colocar sim algumas coisas que ela de certa forma até permite e também de certa forma proíbe, certo? Então eu vou colocar aqui, eu vou ler cada um dos itens, não são muitos, mas é importante a gente ressaltar isso também, a questão das normas, certo? Então leia todas as normas antes de você fazer qualquer prova, certo? Vamos lá.
são 6 ao total, né? Diz o seguinte, ó, a primeira de todas. Apresentar documento de identidade com foto. Isso aí é lógico que você vai ter que, quando for prestar essa prova, você vai ter que levar um documento, né? Aquela situação normal, né? Que você já chega, se identifica e deixa um documento em mãos para quando você for receber, a pessoa poder conferir que realmente é você. Um outro item que eu acho até que vai ser bem polêmico aqui é o seguinte, ó, responder as questões em língua portuguesa, com caneta azul ou preta. A questão da caneta a gente sabe, né? A instituição ela pode, de certa forma, permitir ambas, né? Lembrando que quando ela diz caneta azul ou preta, de preferência as esferográficas, né? Depende da situação. Mas o que eu queria realmente atentar é o seguinte, ó, questões em língua portuguesa, pessoal. Então, quer dizer, a instituição, ela pode sim restringir. Então, aqui ela está deixando bem claro o quê? Que independente do seu conhecimento, você vai ter que responder em português, entendeu? Então é lógico que você vai ter que fazer uso da sua interpretação, da sua tradução, da sua aquisição do vocabulário, certo? Então não fique pensando, se eu por acaso escrever em inglês, por mais que eu utilize outras palavras diferentes da que está no texto, de certa forma isso vai me dar uma vantagem. Não, muito pelo contrário, se a prova está especificando que é para responder em português e você responder em inglês, por mais que você utilize outras palavras e que de certa forma até a resposta esteja teoricamente correta, essa resposta ela vai ser descartada. Por quê? Porque você já descumpriu colocando em outra língua, certo? Terceiro diz assim, é permitido consultar dicionários e gramáticas em papel, individualmente. É lógico que aqui foi uma prova, no caso, que foi feita no formato antes da pandemia, certo? Então, normalmente você tem que checar, né? As pessoas até estão fazendo assim, esse tipo de prova também em casa, né? Via online, e estão utilizando, no caso, tradutores virtuais. Quarta, não é permitido utilizar celulares, laptops, notebooks, tablets e canetas tradutórias, né? Ou seja, aqui é um formato tradicional que você não pode. Eu digo isso, canetas tradutórias, porque até um tempo atrás existia realmente essas canetas que você passava por cima da palavra, né? Ela lhe dava 1 ou 2 traduções. Quinta, entregar a prova no prazo máximo de 2 horas. Pessoal, isso aqui também é importante porque dependendo do número de questões, né, e do tipo de questão, você vai ter um prazo maior ou menor. Aqui no caso está tá um prazo muito bom, são 7 questões em 2 horas. Sexto e último, serão considerados aprovados candidatos que demonstrarem proficiência com aproveitamento igual ou superior a 70%. Isso aí eu acredito que toda instituição ela cobra exatamente igual, ou seja, a nota tem que ser o quê? 7 ou superior, certo? Então, por exemplo, na questão de uma prova que tem 30 questões, que existe esse tipo de prova, se você for analisar, para você tirar um 7, você precisa estar quantas? 21. Então, quer dizer, acertou um a menos, infelizmente, e você não tirou a nota mínima. Pronto, pessoal. Então, essas aí são as normas. Vocês viram que não eram muitas, né? Então, agora a gente vai para a resolução, certo? Vamos, então. A primeira questão diz o seguinte, ó, lembrando que o texto ele deixa bem claro, ó, responda as questões 1 e 4, 1 a 4, no caso, utilizando o abstract abaixo, no caso do texto 1. Então, quer dizer, essas questões de 1 a 4, ou seja, as 4 primeiras questões, você vai utilizar o primeiro texto, certo? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, ó, as crianças com epilepsia apresentam outras comorbidades que podem agravar sua condição. De acordo com o texto, quais seriam elas? Pessoal, é muito interessante, a gente pode até, de certa forma, querer traduzir o texto de forma geral. É importante, né, no caso, que você veja se dá tempo você fazer isso, até porque você tem que analisar o seguinte. Primeiro de tudo, alguma das questões está pedindo para você dizer, no caso, ou traduzir, ou dar a sua opinião em relação à ideia principal, porque se estiver dizendo isso, alguma dessas questões estiver cobrando isso, você não vai responder logo de cara, muito pelo contrário, você vai deixar ela por último, certo? Não interessa se ela aparecer na primeira questão, você vai deixar ela por último. Então, aqui não está pedindo, né, no caso, a ideia principal, porém ela está pedindo, no caso, um questionamento. Então, vamos lá. Eu vou, de certa forma, traduzir um pouquinho com vocês, né? E quando chegar em determinado momento, a gente vai fazer algum questionamento, certo? Vamos lá. Então, muita atenção. Vamos lá, então. Aqui diz o seguinte, a palavra management, né? Você precisa lembrar o seguinte, talvez você não lembre a palavra original, né? No caso, a primordial, que é manager. Manager significa o quê? Significa, no caso, gerente, né? Ou então gerenciador. Então, aqui no caso, você poderia traduzir para gerenciamento, né? O gerenciamento aí ele coloca childhood epilepsy. Aqui, pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte, ó. Quando ele coloca, ó, childhood epilepsy, child significa o quê?
criança, né? E rude é o que? No caso, é um sufixo que a gente coloca em determinadas palavras, mas independente da palavra que você colocar, uma característica interessante das palavras que terminam com rude é que o que? Todas têm a mesma classe gramatical. Então, sempre que você encontrar uma palavra em inglês que termine com rude, você já sabe que a classe gramatical é substantiva. Aqui, no caso, é o que? Childhood, que é, no caso, criança, que também é um substantivo, né? Mas vai virar o quê? Vai virar... no caso, infância, entendeu? Então, quer dizer, é outra característica. São substantivos que ficam abstratos. Então, por exemplo, brother é irmão. Brotherhood significa o quê? Irmandade, entendeu? Então, neighbor é vizinho. Neighborhood significa o quê? Vizinhança. Então, sempre vão ser substantivos abstratos. O gerenciamento da epilepsia infantil requer atenção, certo? No controle das crises, porque as crianças com epilepsia frequentemente sofrem de comorbidades. Um outro detalhe, a palavra comorbidade, você sabe o que significa? Emanuel, eu não sei o que significa, mas isso vai fazer alguma diferença? Não, até esse primeiro momento não. Daqui a pouco a gente entra mais em detalhes, certo? Mas vamos lá. Sofrem de comorbidades que levam a um aumento, né, ou então acréscimo da frequência de doenças psiquiátricas, certo? Dificuldades de aprendizagem e outros problemas de desenvolvimento psicossocial. Perfeito. Então, até aí já tem o quê? Já são vários dados, né? Aí, dando continuidade. Essas comorbidades podem resultar em parte das mesmas características genéticas que determinam a suscetibilidade às convulsões. Dessa forma, as mudanças que afetam os canais de potássio, cálcio e sódio foram associadas a síndromes de epilepsia e anormalidades afetivas e comportamentais. Pronto. Pessoal, até aí já foi passada muita informação, né? Mas vamos lá. Em relação à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, vamos lá. As crianças com epilepsia apresentam outras comorbidades, né? Aí agora vamos analisar, né? Eu tinha perguntado a você anteriormente se você sabia o que significava, né? Então vamos lá. Comorbidade, para início de conversa, tem o quê? São 3 categorias, né? Talvez você não seja da área, também não sou especificamente dessa área, né? Eu gosto muito da área de saúde, né? Me identifico bastante, porém não especificamente essa área, né? Então aqui é o seguinte, a comorbidade, existem 3 ao total. Existe a comorbidade diagnóstica, a comorbidade patogênica e a prognóstica, que eu acredito que seja que o texto esteja se referindo. Ele diz assim: as crianças com epilepsia apresentam outras comorbidades que podem agravar a sua condição. Vamos lá. Como eu tinha dito anteriormente, eu acredito que essa aqui seja a comorbidade prognóstica. E o que diz a comorbidade prognóstica? Ela ocorre quando houver doenças que predispõem o paciente a desenvolver outras. Então, resumindo, às vezes um paciente ele tem determinada doença, né? E essa doença ela pode, de certa forma, tornar mais propício o aparecimento de outros sintomas de outras doenças, entendeu? Então aqui ele diz o seguinte, de acordo com o texto, mais uma vez a prova está lembrando, né? Você tem que utilizar o texto. Quais seriam elas? Pessoal, aqui tem que ter muito cuidado, porque por mais que seja uma questão bem objetiva, né? Não é uma questão difícil, a gente pode passar desapercebido. Então aqui ele diz o seguinte, de acordo com o texto, quais seriam elas? Quais o que, pessoal? Quais seriam essas comorbidades, certo? Então agora a gente volta para o texto, né? E a gente vai continuar aqui, Você vai achar o seguinte: Manuel, eu vou procurar então a palavra comorbidade. Então aí você vai, né? Você chega o quê? Na terceira linha, né, do abstrato, diz assim, These comorbidities can stem and part from the same genetic traits that determine seizure susceptibility. É lógico, aqui apareceu a palavra comorbidade, mas será que no caso, essa tradução aqui, ela vai me dar essa resposta? Então, a gente só sabe, né, se a gente conseguir, no caso, traduzir e interpretar. A tradução, no caso, dessa parte ficaria como? Eu acho até que eu já mencionei, mas vamos voltar aqui mais rapidinho. O seguinte, diz assim, essas comorbidades podem resultar em parte das mesmas características genéticas que determinam a suscetibilidade às convulsões. Pessoal, aí por mais que tenha mencionado a palavra comorbidade, isso responde à pergunta número 1? Não responde. Aqui simplesmente foi mencionada a palavra comorbidade. Então, pare de achar que, no caso assim, eu vou procurar as palavras que estão, no caso, parecidas com as que estão na questão. Não, pessoal, porque a questão pediu uma coisa, certo? Ela pediu o quê? Que comorbidades são essas? Então, essa parte aí, se por acaso você copiasse
ou traduzisse, por mais que estivesse, de certa forma, com a tradução correta, não responderia a questão número 1. Então, resumidamente, estaria o quê? Errado. Então, vamos dar continuidade. Diz assim, assim, as mutações que afetam os canais de potássio, cálcio e sódio foram associadas a síndromes de epilepsia. Pronto, pessoal. Essa aí é a resposta que a gente quer. Ele queria saber que comorbidades eram essas. Então tá aí, ó. As comorbidades são o quê? As mutações que afetam os canais de potássio, cálcio e sódio. Então é só isso. Não era para você colocar mais do que isso. Aí você vai se perguntar agora, Emanuel, e se por um acaso eu até, de certa forma, traduzisse, né, e colocasse isso na minha resposta? Mas e se eu também, por exemplo, tivesse começado a traduzir essa parte, por exemplo, que começava com essas comorbidades podem resultar? Aí depende do corretor, né? Eu, por exemplo, enquanto corretor, eu não viria com bons olhos. Por quê? Porque eu perguntei uma coisa e você, naquela anseio, né, de tipo assim, eu vou querer dar uma resposta mais completa, né? Quer dizer, você ia ficar, de certa forma, divagando. Então, quer dizer, se eu lhe perguntei não vai querer dar mais alguma coisa, porque você, de certa forma, assim, depende da pessoa, mas ela, assim como ela pode interpretar que você simplesmente copiou um pouco a mais, ela também pode interpretar que você, de certa forma, estava querendo dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né, alguma coisa do tipo, e, de certa forma, não interpretou direito o que a questão está pedindo, entendeu? Então, por mais que você tenha colocado as palavras que respondam pelo fato de você ter colocado algo a mais que não, de certa forma, ia acrescentar em nada na questão do significado do sentido, então, quer dizer, você vai acabar ganhando o quê? Em vez de ganhar a pontuação total, você talvez até perca alguma coisa. Então, cuidado. A segunda questão, ela diz o seguinte, o que os autores comentam sobre medicamentos antiepiléticos? Aí tá muito fácil, pessoal, né, de receber, né? Ele fala o seguinte, o que eles comentam? Vamos lá, vamos voltar aqui para o abstrato. Diz o seguinte, se você for analisar, ele diz assim, então, as mutações que afetam os canais de potássio, cálcio e sódio foram associados, né, a síndromes de epilepsia e anormalidades afetivas e comportamentais. É importante considerar o efeito dos medicamentos anti-epilepsia nas comorbidades e o efeito nas convulsões dos medicamentos usados para tratar comorbidades. Aí aqui ele coloca, né, ele diz assim, essa parte aqui específica, a number of anti-epilepsy drugs are available that have minimal adverse cognitive effects and some can have positive effects on mood and behavior. Significa o que, pessoal, essa parte? Ele fala assim, muitos medicamentos ou medicações, né, no caso com questão de antiepilepsia, né, estão disponíveis, né, e apresentam efeitos cognitivos adversos. Pessoal, lembrando, antes de mais nada, você sabe o que no caso, um efeito adverso? Porque tem muita gente até hoje que pensa que é a mesma coisa que efeito colateral. Não é, pessoal. Efeito colateral é uma coisa, efeito adverso é outra. Eu não estou pedindo que você vai explicar isso na prova, mas é interessante você saber a diferença, porque dependendo da prova, ela pode, de certa forma, cobrar alguma coisa que você vai ter que fazer o seu conhecimento prévio, entendeu? Então, por exemplo, o que é um efeito colateral? A gente sabe que existem vários tipos de doenças, dentre elas, no caso, tem a questão do câncer, né? E muitos pacientes, no caso, quando eles vão se tratar para determinada doença, dentre elas o câncer, eles são submetidos ao quê? A um coquetel de drogas, né? E é lógico que é esperado alguns sintomas. Por exemplo, né, um paciente que está tomando a medicação para combater o câncer, é normal que ele tenha, de certa forma, perda de apetite, que em alguns casos também ele tenha ânsia de vômito e talvez até a questão da queda de cabelo. Então isso aí é o que? Aquilo que é esperado. Então aquilo que é esperado, que de certa forma já foi estudado, porque a medicina já evoluiu bastante, né? Já foi catalogado muitos sintomas, o que vai acontecer? Isso aí é o que? É um efeito colateral. E o que é um efeito adverso? Então, por exemplo, você tem 10 pessoas, né, se tratando para a mesma doença porque tem o mesmo tipo de câncer, talvez, né? E o que acontece? Todas elas estão se tratando com o mesmo medicamento, porém, além dos efeitos que já estão sendo esperados, né, um deles, de certa forma, então talvez até mais do que um dessas pessoas, apresenta um sintoma diferente. Então, quer dizer, aquilo que não é esperado a gente chama de adverso, entendeu? Então, cuidado, nunca confunda efeito adverso com efeito colateral. Então, aqui, continuando, diz o seguinte, e apresentam efeitos cognitivos adversos, né, mínimos, e alguns podem ter efeitos positivos no humor e no comportamento. Então essa parte responde bem no caso da segunda questão, que ele diz o quê? O que os autores comentam, o que ele quer dizer. Você não precisava colocar com essas mesmas palavras, né? Não precisava traduzir ao pé da letra, é importante lembrar isso.
que não precisa traduzir ao pé da letra. Você não ganha pontos, pessoal, por ficar traduzindo ao pé da letra, entendeu? Mas é lógico, se você quiser, de certa forma, interpretar e, de certa forma, colocar a sua opinião, faça isso. Agora, cuidado, você não pode mudar o sentido das coisas. Por exemplo, você vê aqui que aparece o quê? Aparece a number of anti-epilepsy drugs. Aqui está dizendo o quê? Um número considerável, né? Tipo assim, várias drogas, né? Aí quer dizer, você acaba colocando, por exemplo, em vez de colocar várias ou muitas, né? Ou então bastante, você acaba colocando, por exemplo, algumas, ou então uma só. Então aí você está mudando o sentido, né? E aí ele diz o seguinte, ó, estão disponíveis, né, que tenham efeitos cognitivos, no caso adverso. Então, quer dizer, se você trocasse aqui, em vez de colocar efeito adverso, você trocasse por efeito colateral, achando que era um sinônimo, logicamente o que a pessoa ia pensar? Então aqui ele traduziu errado, eu já vou ter que tirar alguma coisa, e dependendo da situação, né, dependendo do corretor, talvez ele tirasse até muito mais do que você pensa. Por quê? Porque é lógico, não tem como, de certa forma, você achar que colateral, efeito colateral é a mesma coisa que efeito adverso, entendeu? Então cuidado com esse dado importante. Então aí seria a resposta da segunda questão. Vamos então para a terceira. A terceira questão diz o seguinte, uma questão bem mais específica, né, que ela cobra um pouquinho mais de gramática. Então diz assim, qual o significado dos conectores? Conectores aqui no caso são aquelas palavras que a gente utiliza para fazer, no caso, uma conexão de uma oração com outra, né? No caso, às vezes assim, você, de certa forma, termina uma frase, vai começar uma outra frase, às vezes nem de certa forma pula a linha, né? Mas você não quer perder a ligação da ideia. Então aí são os conectores. Então aqui ele coloca dois tipos, né? Nós temos o does e nós temos o annotations, que estão em negrito. Pessoal, primeiro de tudo, vamos voltar aqui para o abstract, né? Ele diz assim, ó, ele até colocou em negrito os dois. O primeiro de todos, né, é o does, que está na quarta linha. Vamos lá, ele coloca aqui, ó, vamos entender o sentido dele, né? Eu vou fazer aqui a tradução, ó, ele diz assim, essas comorbidades podem resultar em parte das mesmas características genéticas que determinam a suscetibilidade às convulsões. Aí faz uma pausa, né, na mesma linha, e aí no caso você poderia, por exemplo, colocar a conjunção, poderia ser portanto, né? Portanto, as mutações que afetam os canais de potássio, cálcio foram associadas, entendeu? Então, quer dizer, aí passa uma ideia. Além de ser um conector, é importante você saber o seguinte, que todos os conectores eles têm, de certa forma, o mesmo objetivo, fazer uma conexão de uma oração com outra. Mas eles não passam, de certa forma, a mesma ideia, o mesmo sentido. Não, aqui, ó, por exemplo, se você traduzir para portanto, né, seria o quê? Vamos pensar o seguinte, a conjunção portanto, estou perguntando agora em língua portuguesa, é uma conjunção o quê? É uma conjunção coordenada, né? Aí você vai ter que, de certa forma, fazer uso do seu conhecimento de língua portuguesa agora, né, voltar, fazer um resgatezinho, né, daquela aula de língua portuguesa, e é uma conjunção de que tipo? O que passa essa ideia, por exemplo? Conjunção coordenada de que tipo? Portanto, lembra bem, ó, quando eu falo, por exemplo, portanto, as mutações que afetam os canais de potássio, essa ideia é o quê? É uma ideia de quê? De conclusão. Então, é uma conjunção coordenada conclusiva. Manuel, me dá outro exemplo de outras conjunções coordenadas que também são conclusivas. Poderia ser dessa forma, ou então sendo assim, ou então por isso, né? Todas elas você teria uma forma de escrever em inglês. Então, é só enfatizando o quê? Que é uma ideia de quê? De conclusão, certo? Então, aí continua, né? A gente já sabe qual é, aqui o does ele significa portanto, e é uma conjunção coordenada conclusiva. Vamos então agora para o annodation. O annodation, ele vem posteriormente, né, quase no finalzinho, diz assim, ó, vou até traduzir um pouquinho antes, né. Interessante que uma frase antes, né, de annodation, ele começa assim, ó, epilepsy in a child. Aqui, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria o quê? Epilepsia em uma criança. Pessoal, não precisa você traduzir assim ao pé da letra. Então, se eu quisesse traduzir essa parte aqui para epilepsia infantil, poderia tranquilamente. Eu não estou tirando nada do sentido, né? Eu troquei as palavras, mas eu preservei o sentido. Epilepsia infantil, no caso, é uma condição que afeta, né, e é afetada por toda a situação familiar. Ponto. Aí aqui seria o quê? Ó? Além da avaliação neuropsicológica apropriada. Então, quer dizer, ele passa uma ideia de que ele está somando as informações, as ideias, né? Então, essa conjunção, no caso, que passa essa ideia de, além de ser um conector, que passa a ideia de adição, é o quê? É uma conjunção coordenada também, mas de que tipo? Aditiva. Aí você vai dizer, Manuel, que outra conjunção aditiva eu teria, por exemplo, além dessa aí do texto, que eu poderia traduzir para além do mais? Poderia ser também o e, né, a conjunção aditiva muito comum, tanto no português como no inglês, o também, né,
Então, quer dizer, são vários tipos de conjunções aditivas. Então, aqui no caso, só lembrando, o does, ele no caso, portanto, né, que é uma conjunção inclusiva, e o in addition, que no caso seria além ou além do mais, é uma conjunção coordenada aditiva, certo? Então, vamos lá. Essa aí agora foi a terceira questão, vamos agora para a quarta. Traduza para o português. Muito cuidado, pessoal, porque quando ele diz assim, traduza para o português, não é para você traduzir ao pé da letra, entendeu? Muitas vezes assim, as pessoas até pecam porque querem ser perfeccionistas, né? E acabam traduzindo assim, vou colocar todas as palavrinhas do mesmo jeito, tal como encontrei no dicionário, e termina que você não consegue nem fazer a conexão correta, né? De uma palavra com outra e a frase fica sem sentido. Então vamos lá. O seguinte segmento do texto 1, né? Diz assim: Epilepsy in a child is a condition that affects and is affected by the entire family situation. Né? In addition to appropriate neuropsychological evaluation, optimal management of childhood epilepsy also can occur in the environment of the social worker, advanced practice nurse, and educational specialist. Pessoal, nesse trechinho aqui, que por mais que ele não seja grande, você vai ter que fazer muito uso da sua interpretação. Por quê? Vamos lá. A tradução seria o quê? Eu já comecei, né? Ao invés de você dizer epilepsia em uma criança, você poderia traduzir para epilepsia infantil, né? Epilepsia infantil seria o quê? É uma condição que afeta e é afetada. Perfeito. Você vê que aqui o affect, primeiro, né, ele está com S. Lembrando que esse S não é indicativo de plural, né? Isso aqui são uma questão de regras do inglês, é justamente o contrário, é a terceira pessoa do singular. E quando eu digo and is affected, você vê que aparece o ED porque é um verbo regular, né? Então, afeta e é afetada por toda a situação familiar. Então, quer dizer, toda a família é envolvida nesse processo, não tem como não mexer, né? Ele continua. Além do mais, né? Ou então além, né? A avaliação neuropsíquica apropriada, vírgula. Aqui ele coloca nessa parte o que? Optimal management. Optimal, nesse caso aqui, pessoal, é a palavra ótimo. É porque você vai dizer, mano, eu pensava que existiam outras formas de dizer ótimo em inglês, como por exemplo great, né? Mas é porque aqui é um artigo científico, então eles têm a tendência a utilizar palavras que são mais formais. Então aqui no caso que eu utilizo optimal, quer dizer o que? Ótimo. Aí ele coloca um gerenciamento ótimo, né, da epilepsia infantil, gerenciamento no caso acompanhamento, poderia também ser. Também pode requerer, né, o envolvimento, aí ele coloca aqui essa palavra, social worker. Se você for traduzir ao pé da letra, seria o que? Trabalhador social. Pessoal, por mais que esteja correto, né, ao pé da letra, não vai fazer muito sentido. Então aqui ele está colocando o quê? É um outro profissional que é muito visado nesses casos, que é o quê? O assistente social. Vírgula. Aí ele coloca aqui, né, Advanced Practice Nurse. Se você fosse traduzir ao pé da letra, seria o quê? Uma enfermeira com prática avançada. Pessoal, enfermeira com prática avançada, se você quiser, você pode falar em duas palavras, que é o quê? Uma enfermeira experiente, ou então uma enfermeira com muita experiência, só isso. Vírgula, e um especialista, aí em vez de você colocar especialista educacional, você poderia colocar o quê? Especialista em educação. Então, quer dizer, você viu que nas três últimas, né, situações que ele falava, no caso, de três personagens diferentes, você viu o quê? Que eu tinha a opção de traduzir ao pé da letra, mas eu optei por traduzir de uma forma que fizesse mais sentido. A gente chama isso normalmente de quê? De uma tradução equivalente, ou então eu gosto de chamar também de aportuguesar. Então, se você puder fazer isso na sua prova, você não vai perder nada, muito pelo contrário. Até porque se você fosse traduzir aqui ao pé da letra, nenhum dos três últimos profissionais, né, que foram mencionados, eles iam ficar, digamos assim, muito claro. E a pessoa, no caso o corretor, quando ele fosse analisar, ele ia dizer, oxente, eu quero traduzir ao pé da letra por quê? Aqui não está dizendo para traduzir ao pé da letra, você analisa, ó. Quarta questão, traduza para o português. Aqui não está mandando você traduzir ao pé da letra, então você não vai ganhar nada traduzindo ao pé da letra, certo? Aqui terminamos as 4 primeiras questões, que eram referentes ao primeiro abstract, né? Vamos então agora para o segundo abstract, mais as 3 últimas questões, certo? Aqui um outro trabalho, né? Diz assim, texto 2, né? Ele coloca 10 ways the UK's eating habits have changed. No caso aqui, ó, os 10 formas, né, 10 jeitos ou 10 maneiras, né, de que os
hábitos alimentares aí ele coloca aqui a sigla UK, no caso, que é United Kingdom, no caso é Reino Unido. As 10 formas, né, dos hábitos alimentares do Reino Unido tem mudado, ou então mudaram, certo? Aqui no caso é presente perfeito. Então vamos agora para as questões, né, e vamos ver o que pede cada uma delas. Vamos lá. Quinta questão. De acordo com o primeiro parágrafo do texto 2, quais os alimentos que foram adicionados e quais sairiam da mesa dos ingleses modernos? Aqui a gente já viu que fala o quê? Muito sobre comida e hábitos alimentares, certo? Então aqui, ó, é uma questão bem objetiva, né? Ele diz assim, ó, ele quer saber aquilo que está, de certa forma, mudando no sentido de que eu estou acrescentando os meus hábitos alimentares, né? Por exemplo, algum alimento que eu não comia com frequência, agora eu estou comendo com frequência, e aquilo que eu comia demais, né? E que não me fazia bem, por isso eu estou diminuindo, então eu estou retirando. Então é isso que ele quer saber. Então, primeiro de tudo, ele quer saber os que, de certa forma, no caso, estão sendo somados, né? Que eu estou adicionando no meu cardápio, e os que eu estou tirando. Lembrando que eu poderia inverter se eu quisesse, não tem problema. Então vamos lá, aqui ele está lembrando mais uma vez que a prova é para você responder em português, mas é bom a gente, no caso, deixar bem claro onde é que eu vou encontrar. Essa quinta questão você vai encontrar na primeira linha, pessoal, do texto, onde ele fala assim, ó, and with chips, fresh fruit and dried pasta, né? Aqui diz o quê? Com, né? Com no sentido do quê? De adicionando, né? Adicionando, aí que ele coloca chips. Chips seria o quê? Batata frita, né? Algumas pessoas pensam que batata frita só poderia ser o quê? Fresh fries, aí um outro tipo, pessoal, entendeu? Aquela retangular, de certa forma, né? Que é muito vendida até no McDonald's. A chips é aquela mais sequinha, mais fina, certo? Então, aí ele coloca, acrescentando batatas fritas, né? Vírgula, frutas frescas, e aqui ele coloca dried pasta, que é no caso, dried no caso é seco, né? E aqui pasta, no caso, massa seca. Então, seriam essas três coisas. Batata frita, frutas secas e massa seca. Perfeito. Então aqui ele continua, né? Agora ele coloca assim, aquilo que está sendo tirado, né? Está sendo retirado do cardápio. Ele coloca with white bread, tiny peas and meat paste. Aqui seria o que? White bread seria o que? Pão branco, né? Não precisa você fazer uma tempestade muito grande com relação à tradução, porque é como diz, é uma questão cultural, né? Determinados alimentos, não vou dizer que eles não existem, né, aqui, mas eles são mais frequentes em outras culturas, né, e aqui às vezes a gente nem escuta falar. Então aqui é simplesmente pão branco, tiny peas seria o que? Ervilhas enlatadas, né, e aqui por último meat paste, que é no caso parte de carne. Então muitas vezes assim, a gente, não conheço, né, e às vezes fica difícil a gente até adaptar, né, a gente tenta fazer, muitas vezes assim, fazer uso muito da imaginação para poder colocar de uma forma que faça mais sentido. Então aqui essa é a resposta da quinta questão. Vamos então para a sexta, né, e penúltima. A sexta questão, ela diz o seguinte, ó, é uma questão muito específica, né? A gente pensa assim, é só eu fazer o que está pedindo aqui, botar uma tradução literal, não vai ter problema. É aí que mora o perigo. É o seguinte, ó, qual o significado das palavras? Ele coloca aqui em negrito, inclusive essas palavras estão até destacadas no resumo. Vamos fazer uma de cada vez, certo? A primeira delas é o quê? Imbibing. Aqui, imbibing, se você analisar, ó, vamos aqui, ó. Tá no finalzinho, né, de certa forma, assim, eu sei que é um resumo, mas aqui ele está dividido, então é como se fosse um parágrafo. Together with studies that replaced it from 2000, the survey that offers a fascinating snapshot of the nation's surfing norms of dining and bathing. Então aqui é o seguinte, ó, vou dar a tradução agora com vocês, né? Lembrando que é uma tradução de certa forma adaptada. Por quê? Porque muitas palavras aqui, se você, por exemplo, fosse traduzir ao pé da letra, não iria fazer sentido, certo? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, a tradução poderia ficar assim, ó, junto, né, com estudos que substituíram, no caso, a partir de 2000, né, do ano 2000, os dados, né, ou informações da pesquisa oferecem, no caso, aí entra essa palavra, né, snapshot. Snapshot, se você fosse, no caso, adaptar, seria o que? Instantâneo, uma coisa que é tipo assim, uma coisa que é muito rápida, né, para você entender por quê, porque de certa forma assim, ela não é muito geral, ela não aborda tudo, mas ela vai no que é mais importante. Então, por exemplo, quando você vai pegar um artigo, né, um trabalho, né, antes de você querer, no caso, ler o artigo na íntegra, o que você faz? Você lê o resumo dele. Então, o snapshot, se você quiser, você poderia traduzir para resumo, né? Um resumo, né, fascinante das mudanças nas normas, né? Aqui, detalhe, ó, aqui entra essa parte, por exemplo, de dining and binding, que é o que? Dining está se referindo ao que? A questão de
alimentação, né? Eating by, se você fosse pegar, por exemplo, a questão da classe gramatical, você ia pensar, é um verbo, né? Não está aqui como verbo, está aqui como substantivo. Então, dine aqui seria, no caso, alimentação, e buy, no caso, consumo, certo? Consumo, no caso, aquele que você acha que ou decidiu consumir, que pode ser tanto da alimentação, como também pode ser, no caso, líquidos, né? No caso, bebidas. Então, aí, continuando, ele coloca aqui outra palavra, né? Que é o quê? Wholemeal bread. Wholemeal bread seria o quê? Ó, vamos lá. Tá aqui, no caso, assim, no segundo parágrafo, né? Eu vou traduzir desde o início, certo? Diz assim, ó. Primeiro eu vou colocar em inglês, depois a gente vai para o português. Less white bread, less full fat milk, percentage of white bread have dropped 75% since 1974. According to their survey, while those of brown and wholemeal bread have risen by 85%. Pronto. Até aí tudo bem, né? Então vamos pegar aqui porque Manuel, por que tu tá traduzindo, tu tá lendo tanto para poder, no caso, chegar nessa palavra? Porque muitas vezes, pessoal, para a gente chegar no caso, na raiz da tradução, a gente não pode, por exemplo, ler só realmente aquilo que está destacado em negrito. Às vezes você, para poder pegar a ideia, você precisa ler um pouquinho antes também, né? E às vezes até um pouquinho depois. Então vamos lá. A tradução seria o quê? Ó? Menos pão branco, né? A gente já viu essa questão do pão branco. Menos aquele coloca, ó, less full fat milk. Milk todo mundo sabe que é leite, né? Aí no caso, se você fosse traduzir de forma literal, seria o quê? Leite gordo, né? Mas aí a gente não vai botar da leite gordo. O que é, por exemplo, quando ele coloca full fat? Fat pode ser, no caso, gordura, né? Eu sei que fat também significa o adjetivo gordo, mas também pode ser, no caso, o substantivo gordura. Então, leite que é rico em gordura, né? Então, aí ele coloca a palavra purchase, no caso, que poderia, no caso, ser pacotes, ou então, se você quiser, poderia se referir simplesmente às compras que uma pessoa vai fazer. As compras de pão branco, né? Aí ele coloca dropped. A palavra dropped aqui poderia ser, no caso, cair, né? Mas como é um número muito grande, então a gente poderia colocar até mais para despencar, né? Por exemplo, as compras de pão branco despencaram 75%, né? Desde, no caso, 1974, né? Então aqui ele coloca, por exemplo, ele diz assim, ó, wholemeal bread. Qual seria, por exemplo, a diferença entre bread, no caso assim, voltado para brown bread e wholemeal bread? Wholemeal bread seria, no caso, pão integral, entendeu? E no caso, o brown bread seria também pão integral, mas aquele pão que é um pouco mais escuro. Algumas pessoas poderiam talvez dizer assim, é pão de centeio? Depende, entendeu? Você poderia até dizer que sim, mas no caso assim, é mais voltado para aquela questão de um pão que, por mais que seja integral, ele tem uma coloração um pouco mais escura. Então seria simplesmente isso. Então, wholemeal bread, pão integral, outro substantivo, certo? Continuando, skimmed milk. Skimmed milk, aqui é muito fácil a gente interpretar, diz assim, ó, skimmed milk, referring both skimmed and semi-skimmed. Aqui está se referindo ao que? Um tipo de leite. A gente sabe que existem vários tipos de leite, pessoal. Então, no caso, como eu já sei que a palavra, no caso, whole aqui no caso, integral, então, skimmed milk, ele está se referindo aqui, ó, entre parênteses, a skimmed and semi-skimmed seria o que? Seria o leite desnatado ou então semi-desnatado, entendeu? Então, aqui, leite desnatado, se você quiser. E o último, né? Whole fat milk. Whole fat milk seria o quê? Aproveitando, no caso, ao pensamento de whole, no caso, bread, que é, no caso, pão integral. Então, aqui você poderia dizer o quê? Que é leite integral. Então, pronto, é somente isso. Então, aí, mais uma vez, imbibing seria consumo, wholemeal bread seria pão integral, skimmed milk, leite desnatado, whole fat milk, leite integral. Pronto, somente isso, pessoal. Então, a última agora, né, das questões seria o quê? Traduza para o português o seguinte segmento. Lembrando mais uma vez que ele não diz tradução para da letra. Cuidado com isso. Vamos lá. Meanwhile, fresh fruit percentage went up nearly 50%, while that of soft drinks, not low calorie, dropped by a third. Pronto. Aqui você vai ter que tomar cuidado para o quê? Você tem algumas expressões matemáticas que a gente vai aportuguesar, certo? Primeiro de tudo, meanwhile seria o quê? Enquanto isso, né? Aí eu já falei dessa parte de percentage, né? Eu já falei disso, né? Essa palavra poderia ser adaptada para compras, né? As compras de frutas frescas, né?
elas aumentaram aproximadamente 50%, né? Enquanto que as de bebidas, no caso, soft drinks, seria o quê? Bebidas mais leves, né? Que não são, de certa forma, assim, tão calóricas, né? Elas perderam, né? Ou então caíram para o quê? 1/3, né? A gente sabe que a third poderia ser, no caso, o terceiro, né? Mas aqui também a gente tem a questão de poder utilizar essa questão de numerais, né? Para substituir, por exemplo, algumas expressões matemáticas. A gente teria, por exemplo, a half, que poderia se referir a metade, né, ou 1/2, ou então, se você quiser, 50%. E também teríamos, por exemplo, a quarter, que se refere ao que? A 1/4, que também poderia ser substituído por 25%. Então, aqui o texto ele fez o quê? Ele fez a questão de dizer a 30, que é, no caso, 30%, ou então 1/3, se você quiser. Então pronto, aí uma tradução que seria bem interessante, né? Eu acho que ficou claro, né, pessoal, a nossa proposta de que você realmente não precisa ficar traduzindo ao pé da letra, você tem que analisar todas as opções e principalmente você tem que fazer um jogo de palavras muito bom para poder preservar o sentido. Você pode mexer o quanto você quiser na tradução, eu digo assim, na gramática, né, na ordem das palavras, contanto que o sentido seja preservado. E lembrando mais uma vez, pessoal, que aqui eram todas questões o quê? Abertas. Nas próximas aulas ou então vídeos que a gente for fazer, eu vou trabalhar outros tipos de prova que vão mesclar os tipos de questões, né? E você vai poder analisar comigo, né, aqui, talvez tirar muitas dúvidas e perceber que essa coisa de determinada questão é sempre mais fácil do que outra, ou mais difícil do que outra. Isso aí não vou dizer que é mentira, né? Depende da pessoa, mas você vai perceber que para a proficiência uma questão ela pode ser mais fácil ou mais difícil dependendo do que? Não somente do seu conhecimento, mas também da questão do elaborador. O elaborador ele pode fazer, por exemplo, pegar uma questão que em teoria seria muito fácil e deixar ela mais interessante, entendeu? Então aí está a dica de hoje, espero que você tenha gostado, deixe os comentários, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!